dia, meninos. Olha aqui, ó. Vamos ver uns exemplos de trigonometria, só que agora eu não tenho os três lados, tá vendo? Olha, eu quero seno, cosseno e tangente do ângulo alfa, ó. Então, oposto ao ângulo reto é a hipotenusa, para onde o ângulo olha é cateto oposto e eu tenho cateto adjacente. Mas para mim achar seno, não é cateto oposto sobre hipotenusa? Eu não tenho cateto oposto. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente é a coca, não é? Só que aí eu não tenho o cateto oposto, mas a gente consegue achar ele, ó, pelo teorema de Pitágoras. Quando você tem um triângulo retângulo aqui, ó, a gente tem aqui a hipotenusa, um cateto e outro cateto, não é? Um oposto, outro adjacente, mas não tem problema. O teorema de Pitágoras é que a hipotenusa ao quadrado vai ser um cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. Então, aqui, ó, fazendo o teorema de Pitágoras, eu tenho que a hipotenusa ao quadrado vai ser um cateto, que é x ao quadrado, mais o outro, que é 3 ao quadrado. Dependente se é cateto oposto ou adjacente, eles são catetos. E resolve, ó. 25 vai ser x ao quadrado e 3 ao quadrado, 9. O x tem que ficar sozinho, o 9 muda de lado, muda de sinal. 25 menos 9, 16. Então, x vai ser raiz de 16, porque quando tá ao quadrado, a gente extrai a raiz do outro lado para tirar esse quadrado. Então, x vai ser 4. Então, esse cateto aqui, ó, é 4. Então, o seno, que era cateto oposto sobre hipotenusa, ó, o cateto oposto é 4, a hipotenusa é 5. O cosseno, que é cateto adjacente, que eu já tinha, que é 3, e a hipotenusa é 5. A tangente, que é a coca, ó, o cateto oposto é 4, o cateto adjacente é 3. Então, você já tem aí, tá? Olha esse aqui, ó. Eu preciso seno, né? Cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. E tangente, que é o cateto oposto sobre cateto adjacente, não é? Só que aqui, ó, oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. Para onde o ângulo olha é o cateto oposto e o que sobra é o cateto adjacente, ó. Eu não tenho cateto adjacente, vamos chamar ele de x. Qual que é o teorema de Pitágoras? Ó, que a hipotenusa ao quadrado vai ser um cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. Então, ó, 12 ao quadrado, 144. X ao quadrado, 8 ao quadrado, 64. O x tem que ficar sozinho, o 64 muda de lado, muda de sinal. Então, ó, 64 menos 144. Vai dar 0, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dá 80. Vai ser x ao quadrado. Tá? A verdade aqui, ó. Tá. Aí o x vai ser raiz de 80. Ah, professora, mas não tem raiz exato? Você pode deixar assim, tá? Ah, professora, mas eu quis racionalizar, fatorar ele aqui. Pode? Pode também. Tá? Vamos fazer sem fatorar, depois a gente fatora. O cosseno é cateto oposto, que é 8, sobre a hipotenusa, que é 12. Cosseno é cateto adjacente, que é raiz de 80, sobre a hipotenusa, que é 12. E a tangente, que é coca, cateto oposto sobre cateto adjacente. Não pode ficar raiz no denominador, a gente racionaliza. Então, vai ser, ó, 8 raiz de 80 sobre 80. Nunca pode ficar raiz no denominador. Então, a gente multiplica embaixo e em cima pela raiz do de baixo. Aqui, 8 e 80 simplifica. Quem quiser, ó, vai ficar 8 dividido por 80, vai dar 1 raiz de 80 sobre 10. Tá? Isso quem quiser. Ah, professora, que eu quis fatorar a raiz de 80. Se você fatorar a raiz de 80, ó, divide por 2 dá 40, divide por 2 dá 20, divide por 2 dá 10, divide por 2 dá 5. O 2 sai da raiz e esse 2 também. Então, vai ficar 2 vezes 2 raiz de 5, que dá 4 raiz de 5. Tá? E quem quiser aqui, ó, ficaria 4 raiz de 5 sobre 12. 4 e 12 simplifica, daria raiz de 5 sobre 3. Aí, quem quisesse também, aqui ficaria, ó, 4 raiz de 5 sobre 10, que daria, para simplificar, 4 e 10 por 2, ficaria 2 raiz de 5 sobre 5. No Enem, vai chegar aqui, ó, mas para mim, pode ficar aqui, tá?
Não tem problema, mas eu tô ensinando porque no Enem vai chegar da forma mais simplificada. E esse aqui, ó. Oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. Para onde o ângulo olha é o cateto oposto e o que sobra é o cateto adjacente. Então, ó, seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente, a coca, né? Ah, professora, mas eu não tenho hipotenusa. Mas a gente acha pelo teorema de Pitágoras, ó. A hipotenusa ao quadrado vai ser um cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. A hipotenusa a gente não tem, tá? Você pode chamar de x aqui. Então, eu posso pôr assim, ó, em vez de hipotenusa, x ao quadrado, um cateto é 6 e o outro é 8. Então, 6 ao quadrado, 36, 8 ao quadrado, 64. Então, vai dar 60, 90, 100. O x vai ser raiz de 100, que é 10. Então, a hipotenusa aqui é 10, ó. Então, o seno vai ficar o cateto oposto, que é 6, sobre a hipotenusa, que é 10. Dá para simplificar por 2, que dá 3/5. Cateto adjacente é 8 e a hipotenusa é 10, ó. Dá para dividir por 2, dá 4/5. Tangente, ó, cateto oposto é 6, cateto adjacente é 8, ó. Dá para dividir por 2, que dá 3/4. Então, tá vendo? Quando você precisa de um terceiro lado que você não tem ele, basta aplicar teorema de Pitágoras primeiro, para depois você aplicar as razões trigonométricas, tá bom? Beijos, tchau.